Glórias a Deus. Vamos ao texto que diz: logo vi um rollo. Vamos acomodar-nos. Luego vi um rollo em la mano derecha de aquele que estava sentado em el trono. ¿Dónde estava sentado? El rollo estava escrito por dentro e por fora, sellado com 7 sellos. Via um ángel poderoso que proclamava com forte voz: quem é digno de romper os sellos deste rollo e abri-lo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y de leerlo. Voy a repetir ese momento. Entonces comencé a llorar, dijo Juan, quando tuvo a visão, chorar amargamente, porque não se encontrava nadie digno de abrir o rollo e leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Versículo 6 diz: então via um cordeiro que parecia que havia sido sacrificado, pero agora estava de pé em el trono. E os quatro seres vivientes, em meio de los 24 ancianos, e disse: tinham 7 cuernos, 7 ojos que representavam os 7 aspectos do Espírito de Deus, el qual é enviado a todas as partes da terra. E disse: ele, el cordeiro, passou adelante e tomou el rollo de la mano derecha del que estava sentado em el trono. E quando tomou el rollo, os 4 seres vivientes e os 24 ancianos se prostraram delante del cordeiro. Cada um tinha uma harpa e levava copas de ouro llenas de incienso, que são as orações del pueblo de Deus. E cantavam um novo canto com as seguintes palavras: tu eres digno de tomar el rollo e de romper los sellos e abrirlo, porque tu fuiste sacrificado e com tu sangre pagaste el resgate para Deus de gente de todo el pueblo, tribu, lengua y nación. E las has transformado em um reino de sacerdotes. Repita comigo: reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes para nosso Deus, e reinarão sobre a terra. Então volvi a mirar e ouí as vozes de miles de milhões de ángeles alrededor del trono e de los seres vivientes e de los ancianos. Eles cantavam em um potente coro: digno és el cordeiro que foi sacrificado de receber el poder e las riquezas e la sabedoria e la fuerza e el honor e la gloria e la bendición. Entonces oí a toda criatura en el cielo. Entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor, gloria y poder le pertenece a aquele que está sentado en el trono y al Cordeiro por siempre y para siempre. E los
4 seres vivientes diziam amém. E os 24 ancianos se prostraram e adoraram ao Cordeiro. Aleluia, bendito seja nosso Deus. Aleluia. Repitam comigo: graça e redenção. Deste lado de acá, aqui em el centro, e allí, e agora todos juntos. É o que nós podemos contemplar neste texto que descreve momento sobrenatural. Repita comigo: sobrenatural. Porque o apóstolo Juan estava preso em uma isla chamada Isla de Patmos. E ele estava preso em aquele entonces por causa do testemunho da palavra de Deus. Por causa de quê? Então ele foi levado allí, que era uma cárcel em uma isla. Pero dice el texto que en el día del Señor, seguramente un domingo como hoy, assim como el Señor abriu os ojos a Juan para contemplar algo futuro de lo que iba a pasar, para contemplar lo que el Señor já hizo en la eternidad. Assim como el Señor abriu os ojos de Juan, en esta mañana Ele quer abrir tus ojos para que tu salgas de esta dimensão terrenal, materialista, que tus ojos físicos te podem mostrar, e te lleve a uma dimensão sobrenatural. Os céus se abram sobre tu. Os céus se abram sobre ti e tu contemples o que o Senhor quer fazer contigo, o que Ele vai fazer com tu família. Dê glória a Deus. Diz a Bíblia que os olhos de Juan foram abertos e ele contemplou algo profundo, glorioso. Em outras palavras, ele contemplou a graça de Deus. Repita comigo: a graça de Deus e nossa redenção. E eu queria compartilhar isto contigo. A palavra redenção significa volver a comprar. Redenção significa volver a comprar. Es decir, el Señor nos creó y nos creó sin pecado, pero en un dado momento de la historia de la creación, el hombre fue engañado, perdió la cobertura divina y se hizo esclavo de Satanás. Y Satanás tenía derecho a ser este maligno, esse inicuo que te cautivava e que cautiva las naciones. Entonces, el Señor tuvo que manifestarse para resgatarnos, pero el resgate tenía que ser según la palabra de Dios, en justicia. E solo alguém sem pecado, solo alguém santo, solo alguém justo,
Solo alguém perfeito podia romper as cadenas do inferno e trazer libertad. Libertad. Então, se o Senhor nos tinha como direito de criação, e o diabo havia roubado com engano, para que estivéssemos bajo a proteção divina, agora, com a redenção, o Senhor nos vuelve a comprar. E o preço era muito alto. O ouro do mundo não era suficiente. Os recursos do mundo não seriam suficientes. Solamente a sangre preciosa de justo podia resgatar-nos de nossa vana maneira de viver. Então, a redenção significa volver a comprar. O Senhor nos criou. O inimigo nos roubou. Pero o Senhor disse: não, eu vou entregar todo. Eu vou entregar todo por André e Diana. Eu vou entregar todo por Davi e Lolis. Eu vou entregar todo por Juan e Rossi. Eu vou entregar todo. Eu vou entregar todo. Ele entregou todo por ti. Há uma diferença entre graça, repita comigo, graça e misericórdia. Às vezes confundimos. La gracia significa que Deus nos dá lo que não merecemos. Isto é graça. O Senhor nos deu a salvação eterna sem que mereciéramos. E misericórdia significa que o Senhor não nos dá lo que merecemos, que é a condenação eterna. ¿Habéis entendido? Então, lo que é graça? Vamos? Que é graça? Deus me dá lo que não mereço. E misericórdia? Deus não me dá lo que mereço. Porque a verdade, não merecemos a salvação e Ele nos deu. Merecemos a condenação e Ele nos livrou. Dê um glória a Deus! Aleluia! Assim que, fundamentada neste texto, e queria que tu tivesse tua Bíblia aberta, aunque tengamos em pantalla, mas vamos sentir o olor destas hojas e vamos descobrir em las entrelinhas os tesouros que estão aí. Em primeiro lugar, apúntalo. Todo o universo pertence ao Senhor por direito de criação. Todo o universo. Diz o texto, logo vi um rollo em la mano derecha de aquele que estava sentado em el trono. El rollo estava escrito por dentro e por fora e sellado com 7 sellos. E vi a um ángel poderoso que proclamava com forte voz: quem é digno de romper os sellos deste rollo e abrir-lo? Pero nadie en el cielo, nem en la tierra, nem debaixo de la tierra podia abrir el rollo e leerlo. Entonces comecei a chorar amargamente porque não se encontrava a nadie digno de abrir el rollo e de leerlo. Já havia comentado com vocês antes que, segundo a tradição judia, um livro escrito por dentro e por fora era um livro para eles que continha a história da humanidade. E quem criou a humanidade? Quem criou os céus e a terra? Então, só o que havia algo aí nesse livro, é decir, aí está escrito o início de tu vida.
pero aí está escrito, quando todavia tu não existias. E aí todo o processo de tu vida em la terra e o final de tu vida. Pero nadie podia ler, nadie podia abrir. Aí esse livro contenía tus decisões, tus pecados, tus lloros, tus alegrias, tus vitórias e tus derrotas. E disse que estava em la mano derecha del que estava sentado em el trono. Que poderoso, verdade? El que está sentado em el trono, ele criou todas as coisas, ele te ha criado. Entre 400 trilhões de probabilidades, tu existes. Tu eres um milagro. Diga aquele que está a tu lado, tu eres um milagro. Repita comigo, la grandeza de la creación. La tierra gira alrededor de ella misma, que se llama un movimiento de rotación, a una velocidad de 465 metros por segundo, es decir, 1.600 kilómetros por hora. A Terra está girando alrededor de ella mesmo em uma velocidade de 1.600 km por hora. Podeis imaginar? 1.600 km por hora. Se o coche vai a uma velocidade de 120, não? Agora, nós não nos desprendemos de aqui o controle, a perfeição, a unidade, tudo perfeito que Deus criou. Pero a Terra tem um outro movimento, porque de la rotação es del día y de la noche, pero hay el movimiento de translación que es alrededor del sol, las estaciones, ¿verdad? Y la velocidad ahí es una velocidad de 100.000 kilómetros por hora. Es brutal, ¿no, Juan Jambi? Es espectacular. 100.000 kilómetros por hora. Agora mesmo estamos a uma velocidade de 100.000 kilómetros por hora. Que tremendo, verdade? E não nos desprendemos. Há uma perfeição em la criação. Estamos em uma galáxia que se chama la Via Láctea. E la galáxia, por sua vez, está a Terra, está o sistema solar, está a galáxia. A galáxia, por sua vez, vai a uma velocidade de 2 milhões quilômetros por hora. É algo gigantesco, verdade? Ora, mire, a velocidade mais rápida que conhecemos é a velocidade de la luz. Para que tenhais uma ideia, a luz pode girar ao redor da Terra e dar 7 voltas em 1 minuto. A luz que sai do sol e chega a nós, leva 8 minutos para chegar hasta aqui. Ora, só para que tenhas uma ideia, a luz para cruzar nossa galáxia, a Via Láctea, pode levar 100.000 anos-luz. A galáxia, que é a Via Láctea. E mirem, de nossa galáxia, a Via Láctea, hasta a Andrômeda, que é a mais cercana a nossa galáxia, a luz para chegar leva 2,5 milhões de anos-luz. E agora escute, existem, de acordo com os cientistas, em el universo,
100 bilhões de galáxias. E sabes quem criou todo isso? ¿Sabes quién creó todo esto? Su nombre se llama el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Señor Jesucristo. Dê um glória a Deus. En el texto que leemos, a palavra trono aparece 5 vezes. Trono habla de governo, de controle. E a pergunta que me gostaria hacerte aqui nesta manhã: por que tu intentas controlar tu vida? Si nosotros tenemos nuestro Padre eterno que controla y creó al universo y que es Padre de eternidad, príncipe de paz y quiere gobernar nuestra vida, ¿por qué tú te alejas de Él? ¿Por qué tú no te haces caso? ¿Por qué tú no le honras? Él tiene derecho a nuestra vida. Él nos creó. Segundo lugar, graça e redenção. A sangre de Jesus foi o preço de nosso rescate. O texto diz: via um ángel poderoso que proclamava com forte voz: quem é digno de romper os sellos desse rollo e abri-lo? E diz: nadie en el cielo, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e ler-lo. E Juan começou a orar. Pero uno de los 24 ancianos le dijo: deja de llorar. Diga aquele que está a tu lado: deja de llorar. El león de la tribu de Judá. Não, vou descer para este lado aqui. El león de la tribu de Judá. Ele é digno para abrir o livro e desatar seus sellos. O leão da tribo de Judá é poderoso para cambiar tu história, para cambiar a história de tu família, para resgatar-te, para trazer esperança, para trazer-te paz. Ele, Jesus, é o Rei de Reis, o Senhor de los Senhores. Ele é digno. Porque tu intentas caminhar por tua própria conta. Porque tu preferes ser enganado por el inimigo que está coberto por la verdade. Por que tu crees que tu eres autossuficiente? Porque tu não aprendes a submeter-te, a honrar ao Senhor. Porque tu solamente le busca quando estás em apreto. Devemos buscar-le, amar-le e saber que Ele preparou o melhor para nós. O diabo vino solamente para matar, roubar e destruir, pero Jesus dijo: eu he venido para que tengas vida e la tengas em abundância. Eu não sei quantos estão entendendo isso. Se eu fora tu, diria: me vou a someter, le vou a buscar, le vou a adorar. Não estou entendendo. Le vou a buscar, vou a meditar em sua palavra, vou a honrá-lo. Minha esposa falou aqui sobre honra. Eu sempre dou este exemplo. Em um campo de futebol,
La gente que vai assistir, chega 2 horas antes. Aqui chegamos, eu vou ir mirando aquele relógio já, e dá 11, estamos aqui a 30% de assistência. 11h10, 40%. 11h15, 50%. 11h30, 75%. 11h40, chegamos a 100%. Aí quando as mulheres entravam e os homens estavam fora, eu em algum momento estava ali em la porta e hacía algumas perguntas às mulheres que entravam: como estás de aceite? Aí uma que se assustou e disse: ui, não he traído aceite. Outras entendiam e disseram: sim, estou llena de aceite. Eu disse: entra, desfruta de la boda, el novio te espera. Cuidado com tu vasija de aceite. O Senhor disse: nem el dia, nem a hora. Significa que hay que estar preparado. Então, já termino. Em primeiro lugar, o universo pertence ao Senhor por direito de criação. Tem o controle de todo. Podeis imaginar? Mais de 100 bilhões de galáxias. Para que tenhas uma ideia, solamente em la Via Láctea há 200 bilhões de estrelas. E o Sol é uma estrela de quinta grandeza. ¿Creéis que o Senhor que criou todas as coisas, que chama as estrelas, cada uma por seu nome, crees que Ele não está preocupado contigo? ¿Crees que Ele não é suficiente para cuidar-te, para suplir todas tus necessidades? ¿Crees que Ele está indiferente a ti se tu nasciste em uma probabilidade de 1 a 400 trilhões? Tu eres um milagro. O Senhor te ama, pero está anhelando que tu le honres com tu vida, com tus decisões, com tus palavras, com tus atitudes, com tus acciones, com a maneira como tu te manifiesta e vives nesta terra, de acordo com tus atitudes hacia Ele. Eu não sei quantos estão entendendo. Ele é digno. Jesucristo é digno de honra, de honor, de bendição, de riqueza. Ele te ha criado, Ele está comprometido contigo. Ele entregou tudo por ti e por mim. Dê glória a Deus. Diz: eu recebo esta palavra. Um livro sellado com 7 sellos. Para os judios, era uma história sem solução. Pero a palavra aqui disse que o leão de la tribo de Judá, la raiz de Davi, desatou estes sellos. Em outras palavras, Ele trajo solução para tu vida. Ele trajo solução para tu família. Ele planeou tu passado. Ele quer governar tu presente. E Ele quer estar em la eternidade futura, abraçando-te dia tras dia, dia
tras día, porque no habrá noche, porque la luz que sale del trono alumbrará las naciones de la tierra y estaremos con Él para siempre. Gracia y redención. El universo pertenece a Dios por derecho de creación. La sangre del Señor Jesucristo nos rescató, nos volvió a comprar. Y hoy pertenecemos al Señor por derecho de creación y por derecho de redención. Tú perteneces al Señor por derecho de creación y por derecho de redención. En la cruz. Vamos ponernos de pie. En el momento que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado y estaba pagando el precio por tus pecados y por mis pecados, en un determinado momento Ele deu um brado de vitória e dijo: consumado es. Tetelestai, tetelestai. Está pagado la deuda. Está pagado la deuda. Diga aquele que está a tu lado: desperta-te, prepara-te, porque a deuda que havia contra ti ha sido pagada com a sangre del Cordeiro de Deus que venceu. Ele é digno. Digno, levanta tus manos e adora-le. El único santo, el único digno de abrir el libro y romper los sellos. Vamos, levanta tus manos. El león de Declara.